Okay, well, I thought I was talking about something else this evening. Eu pensei que ia falar de outro assunto hoje à noite. A little miscommunication between my secretary Tivemos uma falta de comunicação com minha secretária and Brother Marvin. e o pastor Marvin. But so I just found out, just as we were arriving at the hotel, Então soube agora, quando chegamos no hotel, my topic is whatever happened to heaven. que o meu assunto é o que aconteceu com o céu. We couldn't change that because you've got it on the sign out in front. Não pudemos mudar isso porque está escrito na placa lá fora na frente da igreja. Now that happens to be the title of a book that I wrote many years ago. Esse é o título de um livro que eu escrevi há muitos anos atrás. And I guess I'm supposed to say a little bit about myself. Então eu acho que devo contar alguma coisa sobre mim. My wife is here somewhere. Minha esposa está aqui em algum lugar. Okay, Ruthie, would you stand up? Dona Ruth, por favor, fique em pé. And we just had our 55th anniversary. Nós acabamos de completar 55 anos de casados e fizemos o nosso aniversário de casamento. We have a very dear friend, Carol Johnson, who is with us. Stand up, Carol. Temos uma amiga muito chegada, Carol Johnson, que está conosco hoje à noite. She just is traveling with us. E ela está viajando conosco. I'm not a writer. Eu não sou um escritor. I guess that's a strange thing to say if you've written 35 books. E isso é algo estranho para falar tendo escrito 35 livros. They're in about 45 languages around the world. E foram publicados em 45 línguas ao redor do mundo. I was in the business world. Eu estive na área de negócios. I'm a certified public accountant in America. I don't know what you call that here. Eu sou um contador aprovado lá na América do Norte. I was general manager of a number of corporations Gerente geral de várias corporações and a management consultant. e um consultor de gerenciamento. I never enjoyed the business world. Eu nunca me diverti nos negócios, There has to be something more worthwhile than chasing a dollar. mas tem que ter alguma coisa melhor do que correr atrás do dólar. And so the Lord allowed me to get out of the business world. Então Deus me permitiu sair dos negócios. And I didn't intend to write, I didn't intend to write books, but that was God's plan. Minha intenção não era escrever livros, mas era o plano de Deus. He doesn't consult us about his plans. Ele não nos consulta sobre os planos dele para nós. And he has a way of guiding us into what he wants us to do. E ele tem uma maneira de nos guiar para onde ele quer que nós estejamos. So I got involved in writing books, traveling, speaking all over the world. Então eu me envolvi em palestras, escrever livros e dar essas palestras ao redor do mundo. I fly about 150,000 miles a year. Eu viajo mais de 200 mil quilômetros por ano. So United Airlines tries to be nice to me. Então a linha aérea United tenta me tratar muito bem. So I'm in first class. Eu viajo de primeira classe. It doesn't cost me anything extra. Não me custa nada extra. And I meet very interesting people up there. E eu encontro muitas pessoas interessantes lá em cima. I meet chief executive officers of multinational corporations. Eu encontro executivos de corporações multinacionais, Chief financial officer, executivos financeiros, cientistas. And I was telling my wife and Carol and Marvin that I remember sitting next to a Muslim. Eu estava contando ao Marvin, minha esposa, que eu lembrei estar assentado perto de um muçulmano. My latest book is about Islam. E meu último livro é sobre o Islã. He didn't know anything about Islam. Ele não sabia nada sobre o Islã. I explained a bit for him. E eu expliquei para ele.
Many Muslims don't know anything. Muitos muçulmanos não sabem Well, they're sobre like isso. Catholics or Baptists. Ou católicos ou batistas. They don't know that much. Eles não sabem muito. But what is interesting about this man, Mas o que é interessante sobre este homem, he was a physicist. ele era um físico. No, I can't remember. I don't think he was a physicist. I'm sorry. Eu acho que não era um físico. I think he was in the electronics field. Acho que ele estava no campo eletrônico. Here's a Muslim from America. Ele era um muçulmano da América dos Estados Unidos. He was on his way to China Estava indo para a China to direct a large General Electric scientific think tank para dirigir um grande movimento de pensadores da Research companhia center, General Electric, de pesquisadores. I meet people like this all over the world. E eu encontro muitas pessoas assim ao redor do mundo. There would be hundreds of Chinese scientists under his direction. E vão ter centenas de cientistas chineses que vão estar debaixo da direção dele. And I meet people of all kinds of religions. E eu encontro pessoas de todo tipo de religião. And I often say to them, E muitas vezes eu falo a eles, well, I've studied a lot of religions, bem, eu estudei muita religião, but most of them don't know very much about their religion. mas a maioria deles não conhece muito sobre a própria religião. But you wouldn't live long enough to become an expert on all the world's religions. Mas você não vai viver suficiente tempo para se tornar um expert sobre todas as religiões do mundo. A lot of religions, how do you decide which one? I'm sorry. There are many religions, how do you decide which Tem one? muitas religiões, como é que você vai decidir sobre qual que você vai seguir? Some people think, well, I guess I would have to study all of them Algumas pessoas acham, bom, eu vou ter que estudar todas in order to come to an intelligent conclusion. para que eu chegue a uma decisão inteligente. And I say to them something very simple. Eu falo a eles algo bem simples. I have a simple mind. Eu tenho uma mente simples. If it's true, it's going to be simple. Se a verdade vai ser simples, I can save you a lot of time. eu posso te guardar de perder muito tempo. Go to the Bible first. Vai primeiro à Bíblia. Now the Bible says all the rest of them are wrong. A Bíblia diz que todos os outros estão errados. So if you can prove the Bible's true, Então, se você pode provar que a Bíblia é verdade, you saved a lot of time. você então poupou muito tempo. Now, can we prove the Bible is true? Então, podemos provar que a Bíblia é verdadeira? We certainly can. Sim, nós And podemos, I certamente. I guess in these series of meetings we will be involved in some of that. Então, nessas reuniões que vamos ter, nós vamos nos envolver neste assunto. Now, the title of the topic this evening, Whatever Happened to Heaven, E o título do assunto hoje à noite, o que aconteceu com o céu, as I mentioned, that was the title of one of my books como eu some mencionei, years ago. foi o título de um livro que escrevi há anos atrás. You might be interested to know where that title came from. Pode ser que você se interesse em aonde que eu tirei esse título. I think it was in 1966 or 76, 77, something around Eu there. acho que foi em 1976, por aí, The United States sent its first space probe out into space. que os Estados Unidos mandou a sua primeira cápsula para o espaço. Now, some of you may correct me. I think it was Pioneer. Eu acho que o nome era Pioneiro, Pioneer. And we had a gold record on it. E tivemos um disco de ouro que estava dentro dessa cápsula. And it was a message to beings, extraterrestrials that might be out there. E era uma mensagem para os extraterrestres que devem ou deveriam estar lá fora. And President Carter E o presidente Carter put a message on there as colocou well. um recado lá. And it went something like this. E era um recado mais ou menos assim. He says, these are the sights and sounds and images from a friendly a planet. Esses são os sons e as imagens de um planeta amigável. We don't want any trouble with any of you folks out there. Nós não queremos nenhum problema com vocês que estão aí fora. You know, we have a lot of problems on Earth.
E você sabe, nós temos muitos problemas aqui na Terra, but we are rapidly becoming one world. mas rapidamente estamos nos tornando um mundo. He was more honest with the extraterrestrials than he was with his own constituents. Ele foi mais honesto com os extraterrestres do que com seus próprios constituintes. And he said, someday, we having solved our problems, E ele falou, um dia, quando resolvermos nossos problemas, we hope to join an intergalactic community. nossa esperança é nos juntar a esta comunidade intergaláctica. And he said, this is our hope E ele falou, esta é nossa esperança, in a vast and awesome universe. num universo vasto. And I thought, that's your hope? E eu falei, esta é a sua esperança? You claim to be a Christian. Você diz que é um cristão. Whatever happened to heaven? O que aconteceu com o céu? And that's where the title of the book came from. E é daí que veio o título deste livro. That's a humanistic idea. Este é uma ideia humanista. By the way, I hope you know that the United States does not have a space program. E eu espero que vocês saibam que os Estados Unidos da América do Norte não têm um programa espacial. It's a myth. É um mito, It's not true. não é verdade. You say, wait a minute. Você fala, espera um momento. Why, they've been on the moon, Estiveram na Lua, and we know they're sending out space probes. sabemos que estão mandando outras cápsulas para as partes do espaço. I'm not an astronomer or a physicist, Eu não sou um astrônomo, nem um físico, but we all know a few things. mas todos nós sabemos algumas coisas. I think our fastest space vehicles go about 30,000 miles an hour. Eu acredito que nosso veículo espacial mais veloz viaja a 30 mil milhas por hora, que seria 60 mil quilômetros por hora. At that speed, Nessa velocidade, it would take, I think, 90,000 years to get to the next sun system where there might be some planets. nessa velocidade levaria mais ou menos 90 mil anos para chegar no outro sistema solar. If you travel at the speed of light, 186,000 plus miles per second, Se você viaja na velocidade da luz, que é 186 mil milhas por hora, it would take 100,000 years to cross our galaxy, the Milky Way. levaria 100 mil anos para atravessar a nossa galáxia. It would take 1.5 million years to reach the next, oh, come on, please, galaxy, sorry. Levaria 1,5 milhão anos para chegar a outra galáxia. And there are trillions of galaxies. E existem trilhões de galáxias. And we say we have a space program. E nós falamos que temos um You got it. programa de espaço ou espacial. Estão brincando. We're like an ant crawls up on a blade of grass. Nós somos como uma formiga que sobe na grama, And it numa folha da grama, yells down to the other ants. e grita para as outras formigas: I'm exploring the world. eu estou explorando o mundo. Hasn't even begun to explore the lawn. E nem começou a explorar o quintal. No, we do not have a space program. Nós, a América do Norte, não tem um programa espacial. When you look at the vastness of the universe, Quando olhamos a imensidão do universo, it didn't happen by chance. não aconteceu You por begin to chance. get an idea of the power of God. Começamos a ter uma ideia do poder de Deus. Oh, you say, well, I don't believe in God. I'm sorry. You say, well, I don't believe in God. Some E people- aí você fala, mas eu não acredito em Deus. Maybe there's some here like that tonight. Pode ser que tenha alguém aqui que é assim hoje à noite. Did you know the name Carl Sagan? Você conhece o nome Carl Sagan? Yeah, he was the cosmos, Ele falava sobre o cosmos. and he was very religious about the cosmos. Ele era bem religioso sobre os cosmos. He did not believe in God, Não acreditava em Deus, but the cosmos. mas os cosmos. The cosmos. He worshipped the cosmos. Ele adorava os cosmos. And he would get very excited. E ele ficava muito excitado. Oh, do you know there could be carbon and hydrogen atoms in your body? Você sabe que poderia ter átomos de carbono e hidrogênio no seu corpo, That were once part of a distant star system. que uma vez fizeram parte de um sistema estelar distante. And when you die,
E quando você morre, the elements of your body will probably join a star system somewhere. os elementos do seu corpo provavelmente vão se juntar a outro sistema estelar. Does that interest you? Isso lhe interessa? Atoms don't know anything. Os átomos não sabem nada. That's ridiculous. Isto é ridículo. But if you refuse to believe in God, Mas se você se recusa a acreditar em Deus, you will begin to believe in anything. você vai começar a acreditar em qualquer coisa. Now, I'm supposed to talk about God later in the week, I guess. I looked at the posters out there. Então, depois, eu acho que outras noites é para eu falar sobre Deus. There are many proofs for the existence of God. Existem muitas provas para a existência de Deus. And maybe someone here tonight, you think you're an atheist or an agnostic. Pode ser que você que está aqui hoje à noite se considere um ateu, um agnóstico. I said I have a very simple mind. Eu falei, eu tenho uma mente simples. It's really very simple. É realmente muito simples. The sun has not been in the sky forever, has it? O sol não tem estado no céu para sempre. You all agree with that? Todos concordam? If it had been in the sun forever, if the sun had been in the sky forever, it would have burned out. Se o sol estivesse no céu para sempre, já teria se queimado e dissipado. The sun is a very big fire, O sol é um fogo enorme, but I don't care how big the fire is. mas não importa o tamanho desse fogo. Eventually, it will burn out. Eventualmente vai se apagar. And the sun is a long ways from burning out. E o sol está há muito tempo de se It apagar. has not been there forever. Não tem estado lá Well, para that's sempre. simple thought. Só um pensamento That simples. means there was a time when the sun was not there. Isso quer dizer que existia um tempo quando o sol não estava lá. None of the stars were there. Nenhuma das estrelas estavam aí. Nothing was there. Nada estava aí. It has to be. Tem que ser. I don't know if we have any physicists here tonight. Não sei se tem algum físico aqui hoje à I'm not a noite. physicist. They Eu não sou some físico. they may have some arguments, Eles podem ter alguns argumentos, but I think it's pretty well agreed. The second law of thermodynamics, mas eu acredito que a segunda lei da termodinâmica, the law of entropy, a lei da entropia, it says ela diz that energy wears out. It becomes less and less usable. que a energia se dissipa e se torna menos e menos usável. It entropies. Ela entropia. Now, you couldn't have had, they like to say it all began with a Big Bang. E as pessoas costumam dizer que tudo começou com aquele Big Bang. Just simple logic. É a lógica simples. I don't think you get order out of an explosion. Eu acho que você não pode ter ordem de uma explosão, como resultado de uma explosão. Furthermore, where did the energy for the Big Bang come from? E ainda mais, de onde que veio a energia para esta explosão do Big You Bang? couldn't have had energy hanging around for billions of years. Nós não poderíamos ter tido energia ficando por aí por milhões ou bilhões de anos. It would have entropied before it banged. Teria passado pelo processo de entropia antes da grande explosão. Now, sometimes I sit next to a physicist Às vezes eu sento perto de um cientista físico and I say, you guys have got a problem. e eu falo a ele, você sabe que vocês têm um problema. Because the first law of thermodynamics, Porque a primeira lei da the termodinâmica, law of the conservation of matter, a lei da conservação da matéria, says matter can neither be created nor destroyed. diz que a matéria não pode ser criada nem destruída. But wait a minute. Espere um minuto. It couldn't have been here forever. Então não poderia ter estado aqui para sempre. The second law says it would have entropied. A segunda lei diz que teria passado pelo processo de entropia, It must have had a beginning. então deveria ter tido um começo. But you say it can't be created or destroyed. Então diríamos que não pode ser criado nem destruído, But it had to have a beginning. mas tinha que ter um You can't começo. escape that. Não podemos escapar este fato, We can't create it. ou nós não podemos criá-lo, But there must be a creator. mas deve existir um criador. There has to be a time when no thing existed. Tem que haver tido um tempo quando nada existiu, nada, Because things were out. porque as coisas se dissipam.
The Bible does not say God created the universe out of things. A Bíblia não diz que Deus criou o mundo ou o universo de coisas. It says He created it out of nothing. Diz que Ele criou do nada. There had to be someone Tinha que haver alguém who had the power to create everything from nothing. que tinha o poder de criar tudo do nada. Now, it's a humanistic idea for Carl Sagan to say, oh, the atoms in my body will live on. Agora é uma ideia humanista para o Carl Sagan falar que os átomos no meu corpo vão viver depois da minha morte. One of my favorite writers, he wrote about 250 years ago, Um dos meus escritores favoritos que escreveu há 250 anos atrás, so I'll try to modernize his story. eu vou tentar modernizar a história dele. He says, well, imagine a man who is working very hard. E ele fala, imagine um homem que está trabalhando duro. I'll just kind of bring it up to date for us. E eu vou tentar trazer na modernidade. Saving his money Poupando o seu dinheiro to build his retirement home. para construir sua casa de aposentadoria. He's got a beautiful location somewhere on this earth. Ele tem escolhido um local muito bonito aqui na Terra. He's going to have a swimming pool and a tennis court and a sauna Vai ter uma piscina, uma quadra de tênis e uma sauna and all the luxuries he wants. e todas as luxúrias que ele quiser. People would say, well, he's been very diligent. He's worked hard. E as pessoas vão falar, ele foi diligente, trabalhou bastante. Well, the author's name was William Law. E o autor, o nome dele foi William Long. He said, what about another man? E ele perguntou, e o outro homem? He's also working very hard, Ele também está trabalhando bastante, saving his money poupando o seu dinheiro to build his retirement home para construir a sua casa de aposentadoria. on Mars. Em Marte, You say the guy is insane. você fala, esse daí ele é louco. He'll never be able to build a retirement home on Mars. Ele nunca vai conseguir construir uma casa para aposentar em Marte. William Law says, no, they're both insane. William Long diz, não, os dois são loucos. The difference in their insanity is just a very short time. A diferença na sua loucura é só um pouco tempo. He says one man is planning a retirement home on a planet where he will never be. Ele diz, um homem está planejando se aposentar e ter a casa num planeta onde ele nunca vai chegar. The other one is planning a retirement home on a planet where he cannot stay. E o outro está planejando sua casa para aposentar num planeta onde ele não pode ficar. Ooh, that's something to think about. Essa é uma coisa para se pensar. You see, when you're dead, you're not really dead. Você entende que quando você está morto, você realmente não está morto. Your body is dead, O seu corpo está morto, but you're not dead. mas você não está. How can I say that? Como que eu posso falar isso? It's very simple. É bem simples. You know, there is a non-physical part to every human being, Existe uma parte não física para todo ser humano. and we can prove it very easily. E nós podemos provar isso facilmente. Thoughts are not physical. Os pensamentos não são físicos. If I say justice, Se eu falo a palavra justiça, or I say moral, ou se eu falo a palavra moral, or immorality, ou imoralidade, or evil, ou mal, any of those things, qualquer dessas palavras ou coisas, how much do they weigh? quanto que eles pesam, What do they smell like? como que eles cheiram, qual é o cheiro deles, What's o aroma, the texture? What do a they feel like? textura, como que eles sentem quando tu toque, What do they sound like? ou o som deles é qual. I think you get the point. Eu acho que você entende o que None eu of estou these falando. thoughts can be described in the five senses. Nenhum desses pensamentos pode ser descrito nos 5 sentidos. They are not part of the physical universe. Não fazem parte do universo físico. They are part of a non-physical universe. Fazem parte de um universo não físico. Now, I don't want to insult you, Agora, eu não quero te insultar, but like Ofender. my brain, mas o meu cérebro, your brain does not think. o seu cérebro também não pensa. Your brain does not originate your thoughts. O seu cérebro não é a origem dos seus pensamentos. If your brain originated your thoughts, you're a prisoner of your brain. Se o seu cérebro fosse onde os seus pensamentos têm origem, você seria um prisioneiro da sua mente. Oh, I wonder what is my brain going to think of next? Oh, o
que será que o meu cérebro vai pensar daqui a pouco? Well, whatever my brain thinks of, I've got to do. Qualquer coisa que o meu cérebro pense, eu tenho que fazer. That is ridiculous. Isto é ridículo. Your brain does not originate your thoughts. Seus pensamentos não se originam, não têm a origem no seu cérebro. You originate your thoughts. Você. I could quote you some neuroscientists, neurosurgeons. Você é quem dá origem aos seus pensamentos. Eu posso te dar as palavras de alguns neurocientistas For example, ou cirurgiões. One of the greatest, he died recently. Um dos maiores que morreu recentemente. He said the brain is like a computer. Ele falou: o cérebro é como um computador, Programmed by something independent of itself. programado por alguma coisa independente de si. And we call it the mind. E nós o chamamos a mente. So you're the one who makes the choices. Então é você que You make faz the as decisions. escolhas, você que faz as decisões. You're the one who runs your life. Você é quem manda na sua vida. And when your body is lying in the grave, E quando o seu corpo estiver na cova, you, the thinker, você, o pensador, the chooser, aquele que escolhe, you still exist. você ainda existe. See, the laws of thermodynamics have nothing to do with souls and spirits. As leis da termodinâmica não têm nada a ver com a alma e o espírito. Thoughts Pensamentos are not subject to the laws of thermodynamics. não são sujeitos às leis da termodinâmica. You are a non-physical being, Você é um ser não físico and you will continue to exist. e vai continuar a existir. The question is, where? A pergunta é aonde? Now, a lot of people think it happened by chance. Agora, muitas pessoas acham que aconteceu por chance, por acaso, It evolved. evolvemos ou evoluiu. And I'm not here to talk about evolution, Eu não estou aqui para falar sobre a evolução, but the evolutionist has a big problem. mas o evolucionista tem um problema muito grande. Now, what's the point of talking about how things evolve? Qual é o ponto em falar sobre como as coisas se evoluíram? You can't even tell me how energy originated. Quando você não pode nem me explicar como que a energia se originou. You can't even get this universe started. E você não pode nem dar partida neste universo. What's the point of talking about evolving? Qual é a razão para conversarmos sobre a evolução, então? I often say I could prove the existence of God by who He sits me next to on airplanes. Muitas vezes eu falo, eu posso provar a existência de Deus com as pessoas que Ele me coloca perto nos aviões. And I think about a week ago, E há uma semana atrás, He sat me next to a scientist Ele from me colocou perto de um cientista the Oregon Museum of Science and Industry. do Museu de Ciência e Indústria do estado de Oregon. And I said, "Oh, you believe in evolution?" Eu falei para ele, você acredita na evolução? Well, of course. Ah, claro. Well, I said, you know, if evolution is true, there ought to be billions of intermediary forms. Eu falei a ele, se a evolução é verdadeira, então deve ter bilhões de formas é isso mesmo, obrigado. And you haven't even found one yet. E você ainda não encontrou nenhuma ainda. I said, you know, we're very concerned here in Oregon about endangered species. E eu falei a ele, aqui no estado de Oregon estamos muito preocupados sobre as espécies ameaçadas. I don't know, are you concerned in Portugal? Vocês aqui estão preocupados sobre espécies ameaçadas? Do they talk about that? The environmentalists? Está perguntando. Os ambientalistas falam sobre isso aqui no Brasil? Faz assim que ele vai entender. Tá bom, obrigado. So I said to him, endangered species? E eu falei a ele, espécies ameaçadas? Why are we worried about endangered species? Por que estamos nos preocupando sobre espécies ameaçadas? I thought that was how evolution worked. Eu pensei que é assim que a evolução funciona. I thought it was survival of the fittest. E eu pensei que era o mais forte que tem os que sobrevive. Natural selection. A seleção natural. If they can't survive, let them go. Se não podem sobreviver, deixe que eles vão embora. I thought we were a product of evolution. Eu pensei que nós somos um produto da evolução. Well,
what right do we have to interfere in this Então, thing? que direito temos de interferir nesse processo? It doesn't make sense. Não faz sentido. If you're an evolutionist, you cannot be concerned about endangered species. Se você é um evolucionista, você não pode se preocupar por espécies ameaçadas. Evolution works by wiping them out. A evolução funciona em tirá-los do mapa. We could deal with the mathematics. E nós poderíamos falar sobre a matemática, I just have a bachelor's degree in mathematics. e eu só tenho um diploma, bacharelado, diploma em matemática, Yeah. desculpa. But I know a little bit about probability. Mas se é alguma coisa sobre a probabilidade, Sir Fred Hoyle, I don't know whether you know the name. o senhor Sir Fred Hoyle, não sei se você conhece o nome, Obviously, Sir, he was British, sendo Sir, foi britânico, astronomer, mathematician, um astrônomo, matemático, made a number of discoveries. fez muitas descobertas. He said, look, now he's not a Christian. Ele não é um cristão, e ele falou, olha, You know, you can't even get life going if you don't have the enzymes that are essential. e ele falou, você não pode nem dar partida à vida se você não tem as enzimas que são essenciais. And to have the essential enzymes, you have to line up so many molecules in the right order. E para ter as enzimas essenciais, você tem que colocar as moléculas na ordem certa. Now, that's simple. E isso é simples. We can tell you, how many combinations are there of the 26 letters in the alphabet? E nós podemos falar quantas combinações tem nas letras do alfabeto. As You have 26. 26 in yours too? Yeah, 26. Anyway, in English we have 26. Yes. Well, the combination is simple. A combinação é simples. It's 26 times 25 times 24 times 23 É times 26 22 all the way down. vezes 25, vezes 24, vezes 23 até o final. Now that's a big number. Esse é um número muito grande. But to get the enzymes, you have to have thousands of molecules in the right order. Mas para ter as enzimas você tem que ter milhares de moléculas na ordem certa. Sir Fred Hoyle, a mathematician, E Sir Fred Hoyle, o matemático, he's simple. How many molecules do you have to have lined up in the right order? e ele falou quantas moléculas tem que ter na mesma ordem. Go to your computer, Vá ao seu computador, punch a few buttons. aperte alguns botões It'll tell you what the possibility is. e vai te dar o resultado sobre as possibilidades, quais são. It turned out to be 10 to the minus 40,000. E o resultado foi 10 a 10 to the minus, ao menos 40 mil. Now, you're not a mathematician, or you can't remember your math from school. Agora, se você não é matemático, não pode lembrar da sua You matemática don't da know what that escola, means. você não sabe o que isso significa. And even if you have a PhD, you don't know what that E means. mesmo que se você tenha um PhD, você não vai saber o sentido Well, disso. it's one chance in one with 40,000 zeros after it. É uma chance em uma com 40 mil zeros atrás. Now, to try to give you some idea what that number is, Agora eu vou tentar dar uma ideia do que esse número significa. we're zooming through the universe at hyperspeed, Nós estamos viajando pelo universo a hipervelocidade and there's an atom out there that has his initials, DW, right? e tem um átomo que tem os iniciais minhas DW. And as we're zooming through the universe, I reach out, by chance, what do you know? It's an atom with your initials on it. Enquanto estamos viajando nessa alta velocidade pelo universo, eu estico meus dedos e pego um átomo que tem as iniciais DW. What is the chance? Quais são as chances disso? 10 to the minus 80. 10 ao menos 80. One chance in one with 80 zeros after. Uma chance em uma com 80 zeros That's how atrás. many atoms they calculate are in the universe. Essas são as quantias de átomos que eles calculam que estão no universo. Now let's take every atom. Então vamos olhar cada átomo We'll make another atom out of it. E vamos I'm fazer- sorry, we'll make another universe out of every atom. e vamos fazer outro universo de cada átomo. Now we're zooming through all those universes. Agora estamos correndo por todos aqueles universos. And I reach out and by chance, E eu estico minha mão e lá por chance, I got your molecule with DW on it again. Your atom, I'm sorry, your atom. eu achei o seu átomo de novo com DW. What are the odds of that? Quais as chances disto? But you cannot argue with this.
não pode argumentar com isto. This is mathematics. É a matemática. It's simply probability. É a simples probabilidade. It's 10 to the minus 160. 10 ao menos 160. One chance in one with 160 zeros after it. Uma chance em uma com 160 zeros atrás. Well, you better believe that one chance in one with 40,000 zeros after it Então é is never melhor, going to happen. então é melhor acreditar que 0 em 40 mil nunca vai acontecer. Sir Fred Hoyle said, it's impossible. Sir Fred Hoyle disse é impossível. I mean, 10 to the minus 50 is impossible. 10 ao menos 50 é impossível. And Sir Fred Hoyle says, and they all know it. E Sir Fred Hoyle disse, e todos eles sabem isto. Oh, he says, then why do they keep teaching it? Então eu perguntei por que eles continuam ensinando isto. Because it's academically respected, and if you don't, they'll put you out of the university. E a resposta é porque é academicamente respeitável e eles te colocariam fora da universidade se você ensina outra coisa. I'll give another reason. Vou dar outra razão. They don't want to believe in God. Não querem acreditar em Deus. Because if you believe that God created you, Porque se você acredita que Deus te criou, you are accountable to Him. você tem que prestar contas a Ele. And they don't want to do that. E eles não querem fazer isso. Now, there's another evolutionist out there. Agora tem outro senhor evolucionista. See, I don't know who you read in Portuguese. Eu não sei os livros de quem vocês estão lendo em português. I'm from the English-speaking world. Eu venho do mundo da língua inglesa. Some of these men are well known. Mas alguns desses homens são conhecidos pelo mundo inteiro. His name is Richard Dawkins. O nome dele é Richard Dawkins. One of his most famous books is called The Blind Watchmaker. Um dos livros mais famosos dele é o homem, Blind Watchmaker. o relojeiro cego. And in that book he says this. E neste livro ele diz He's an evolutionist. que ele é um evolucionista. He believes in this. Ele acredita nisto. He says the nucleus of every cell. Ele fala que o núcleo de cada célula, This is not a whole cell now. não a célula inteira, The cell is the smallest living unit. a célula é a unidade menor viva, He says the nucleus of every cell. o núcleo de cada célula. Now Ele listen to diz, this language. escute a maneira que ele fala isso. Darwin never heard of anything like this. Darwin nunca soube de alguma coisa dessas. If he had, he wouldn't have come up with a ridiculous theory of evolution. Se ele tivesse, ele nunca teria inventado a teoria ridícula da evolução. The nucleus of every cell has a digitally organized database. O núcleo de cada célula tem uma database digitalmente organizada, Larger in information content than the 30-volume set of the Encyclopedia Britannica. maior em conteúdo de informação do que o volume da Enciclopédia Britânica de 30 volumes. That's just the nucleus. Este é só o núcleo. Now you imagine trying to get all of those letters in a 30-volume encyclopedia set. Agora imagine tentar colocar todas aquelas letras num volume de 30 volumes dessa Into the right enciclopédia. order, Na ordem certa. and if one letter is out of order, it won't work. E se uma letra está fora de ordem, não vai funcionar. You're going to do all this by chance. E você fará tudo isso por chance, por acaso. You believe that? Você acredita You isso? got to be kidding. Se você acredita, você está brincando. Okay, now what is there in an encyclopedia? Agora, o que tem dentro de uma enciclopédia? We call it information. Nós chamamos isso de informação. I advise young people, you want to get into a growing field, Eu aconselho aos jovens, se você quer entrar num campo que está crescendo, get into information. entre na IT, information informática, technology. IT, no campo de informática. Become an IT manager for a big corporation or whatever. Se torne um gerente para uma corporação grande de informática. But wait a minute. Mas espere um Information. minuto. See, now we're talking about something called DNA. Mas espere um minuto. Agora nós estamos falando sobre alguma coisa chamada DNA. And you probably know more about DNA than I do. E você deve conhecer mais sobre DNA do que eu. I'm not a geneticist. Não sou um geneticista. But you know, we all begin as a single cell the size of a period at the end of a sentence. Mas sabe, nós todos iniciamos nossa vida como uma célula singular do tamanho de um ponto
no final de uma sentença. That's how every one of you began life, É assim que cada um de vocês iniciaram a vida, in your mother's womb. dentro do ventre da sua mãe. How does that cell know how to build a body with trillions of cells? Como que essa célula sabe construir um corpo com trilhões de células, All in interrelationship. It's incredible. todos tendo um relacionamento entrelaçados? É incrível. And if you could look inside a cell, E se você poderia olhar dentro de uma célula, you got the most incredible nanochemical machinery. você tem o mais incrível equipamento nano. We can't even figure out how they work. Nós nem podemos entender como é que funcionam. How does a cell know how to do this? Como que a célula sabe fazer isto? How to build these machines A construir essas and máquinas how to operate them. e operá-las. DNA. DNA It is written in a language. está escrito numa linguagem It has grammatical rules. com regras gramáticas. It is encoded. Está em códigos. It takes certain protein molecules to decode it. E necessitamos de certas moléculas de proteína para decodificar. This is information. Isto é Now, informação. never mind a 30-volume set of Encyclopedia Britannica. Esquece esse volume ou essa enciclopédia de 30 volumes da Enciclopédia Britânica. If you took the information in a pinhead's worth of DNA, Se você pegar a informação que está num ponto de DNA, and ou do tamanho de DNA, and you put it in books, e coloque num livro, it would take a stack of books 500 times as high as the distance from here to the moon to contain that information. e colocasse todos esses livros numa pilha, seria 500 vezes a distância daqui até a Lua. We don't have computers that can do that. Não temos computadores que podem Não. fazer isto. Here is information. Aqui está a informação na Bíblia, This is the Bible. a Bíblia. We believe this information came from God. Nós acreditamos que essa informação veio de Deus. Well, it's written in words in ink on paper. Está escrito em palavras com tinta no papel. Did the ink and the paper originate the information? A tinta e o papel originaram a informação? Ridiculous. É ridículo. When you see information, I don't care where it's written. Quando você vê informação, não quero saber aonde que for escrito, It's written in a book, it's on a video, se está escrito num livro ou num vídeo, it's on a DVD, ou está or num a DVD, CD, ou um CD, comes over the radio, vem pelo rádio, many forms of de information. muitas maneiras da informática. You know it didn't make itself up. Você sabe que não se criou, não se inventou. It came from an intelligence. Veio de uma inteligência. And when you see the information on DNA, E quando você vê a informação sobre DNA, beyond anything that we could come up with, além do que nós poderíamos pensar ou it comes imaginar, from the supreme intelligence. vem da inteligência suprema. And you don't want to believe in God? E você não quer acreditar em Deus? We give you all that. We could pile evidence on evidence. Nós poderíamos dar muitas evidências hoje à noite. Well, the Bible says, E a Bíblia diz, it's appointed unto man once to die, é apontado ao homem uma vez morrer. and after this, the judgment. E depois disso, o julgamento. Now, the Christian has a hope that he's going to escape judgment. O crente tem uma esperança que ele vai escapar o julgamento. Why would there be judgment? Por que teria julgamento? It's very logical. É muito lógico, It's not mystical. não é místico. We're driven to the conclusion there's a creator. Somos levados à conclusão de que existe um Criador. He created the universe. Ele criou o universo. I mean, everywhere you look, there are laws. Olhe, em todos os lugares que nós olhamos, existem leis. See, you don't wonder, well, sometimes when I jump up, I come back, Você não fica pensando, às vezes quando eu pulo, eu desço, but how can I be sure? I might jump up and get stuck on the ceiling. mas como que eu posso ter certeza? Se eu pular, pode ser que eu vou me grudar no teto. We call that the law of gravity. Nós chamamos isto a lei da gravidade. The scientist says it's directly proportional to the masses of the two objects and inversely proportional to the distance between their centers.
You remember that? You want to break that down? Okay. It's directly proportional to the masses of the two bodies. The Os attraction between the cientistas bodies. dizem que é diretamente proporcional à massa dos dois objetos. And it's inversely proportional to the square of the distance between their centers. All right, let's do it again. Inversely proportional to the square of the distance between their centers. É invertidamente proporcional To the square of the distance between their centers. ao quadrado da distância. Obrigado. I'm sorry. That's okay. He works harder than I do. Falou I que eu just have trabalho to mais say que it. He ele. has to interpret it. See, and that accelerates. Isto acelera. On this earth, it accelerates 32 feet per second per second. Isto acelera aqui na Terra 32 pés por segundo por segundo. You fall out of a building, you go faster and faster and faster. Você cai de um prédio, você acelera e acelera e acelera. The fall doesn't hurt you. A caída não te machuca. It's the end of it that kills you. É o final que te mata. So there are laws, Então existem leis, laws of chemistry, leis laws of physics. da física, You don't put some química. chemicals together in a test tube and say, "Ooh, I wonder what's going to happen this time." Você não coloca químicas num tubo de ensaio e fala o que será que vai acontecer agora. Same thing happens every time. A mesma coisa acontece cada And vez. you cannot break these laws. E você não pode quebrar essas They will regras. break you. Elas vão te quebrar. Okay, well, what about this God that created us? Então, o que é sobre esse Deus que nos criou? Do we owe anything to Him? Nós devemos algo a Ele? Could He have had a reason for making us? Será que Ele teve uma razão para nos criar? Do you think He has any ideas about what the man He created ought to be? Você acha que Ele tem algumas ideias sobre o homem que Ele criou, como ele deve ser? You can't even play a game without rules. Você não pode nem brincar um jogo sem regras. And yet people say, well, I don't think God has any rules. Mas as pessoas falam, eu acho que Deus não tem regras. Well, I can make up my own rules. Eu posso inventar as minhas próprias I can regras. just live my life as I please. Eu posso viver minha vida da maneira que eu quero. And when I come to die, I'm dead. E quando chega na hora da minha morte, Doesn't sou matter. morto. Não I importa. can thumb my nose at God. Eu posso cuspir na cara de Deus. So He doesn't have any ideas. Ele não tem nenhumas ideias. He created you, Ele criou. and He makes the rules. E Ele faz as regras. And in fact, He has written those rules in every human conscience. E, de fato, Ele escreveu essas regras na consciência de cada ser humano. This is what Romans chapter 2 says. É isso que Romanos capítulo Let's 2 just read diz. some verses out of the Bible. Vamos ler alguns versículos da Bíblia. Romanos capítulo 2. We could go to Romans 1 first. Romanos capítulo 1 primeiro. And let's read Romanos capítulo 1, nós vamos ler You could read verses 18 through 23. versículos 18 ao versículo 23 de Romanos capítulo 1. Versículo 18 ao versículo 23 de Romanos capítulo 1. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto, o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lo manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus, incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Okay, now you know what it said. Agora você sabe o que diz aqui. Everybody knows God exists. Todo mundo sabe que Deus existe. You can't look at the universe around you without coming to that conclusion. Você não pode olhar o universo à sua volta sem chegar a esta conclusão.
But human beings don't like that. Mas seres humanos não gostam disso. They want to make up their own God. Eles querem inventar o seu próprio Deus. And it says when they knew God, that's in their conscience, E a Bíblia diz que quando conheceram Deus, isso quer dizer na sua consciência, they didn't honor him as they should, eles não o honraram da maneira que deveriam, but they made idols, mas fizeram ídolos like creeping things or animals, de répteis ou animais and they worshiped them. e os adoraram. No, that's the worship of nature. Agora, isto se chama adoração da natureza, Well, it's Mother Nature. a mãe natureza. I was on a national television program, a secular show in the United States. Eu estive num programa nacional secular lá nos Estados Unidos na televisão. There were a couple of Satanists, Tinha dois satânicos and there was a famous witch sitting next to me, e tinha uma bruxa famosa sentada ao meu lado. and she said, "Oh, we worship Mother Nature. E ela disse: nós adoramos a mãe Mother natureza. Nature is so wonderful." A mãe natureza é maravilhosa. She was from San Francisco. E eles tinham chegado de São Francisco. They had just had a big earthquake there. Tinham acabado de ter um terremoto bem grande. I said, "What was Mother Nature doing? Knocking down freeways, knocking down buildings, killing people?" E eu perguntei: o que a mãe natureza estava fazendo lá? Derrubando as estradas, derrubando os prédios e matando as pessoas? You worship Mother Nature? Você adora a mãe natureza? I'd like to see you try to pray to a hurricane. Eu gostaria de ver você tentar orar para um furacão. Oh, we've got to get along with nature. Nós temos que nos dar bem com a natureza. Why don't you just cozy up to an erupting volcano? Então, por que você não chega bem pertinho, aconchegantemente, a um vulcano que está em erupção? We have people in our town in Oregon, they hug trees and tell the trees they love them. No estado onde eu moro, no estado de Oregon, temos pessoas que chegam para as árvores e abraçam e falam para as árvores: eu te amo. Al Gore, vice president with President Clinton, he hugged trees. O vice-presidente do presidente Clinton, o Al Gore, ele abraça árvores.